Bem, então a ideia foi a gente sentar junto, né, como pai e filhos, para a gente conversar um pouco e ver principalmente qual foi a importância, ou qual a importância para o Jonathan e para o David de terem sido criados dentro de uma família cristã, com princípios bíblicos, onde a palavra de Deus fala que os filhos devem honrar os pais, mas ao mesmo tempo, a mesma palavra, Efésios 6, logo alguns versículos para frente, vai dizer assim, que os pais não devem irritar, provocar a ira dos filhos, né? Então, essa ideia desse bate-papo agora, chegando aí o Dia dos Pais, a gente ter esse momento junto com o pai e filhos, né? Quem quer começar? Quem quer falar? Eu acho muito interessante isso, de a gente estar batendo esse papo, e não só pelo vídeo, né, mas até pelo papo em si, no sentido de que, de fato, a imagem do pai, não tem muito como a gente não polemizar, né, essas falas, mas a imagem do pai está muito deturpada, está muito equivocada em vários aspectos, né? A imagem da paternidade em si. O que eu vejo como uma pessoa que teve um pai presente, né, e converso com muitas pessoas que não tiveram isso, é justamente de que você ter um pai presente hoje dentro da sociedade não é mais algo comum, mas é um privilégio. Então as pessoas que têm isso, elas são... Nossa, olha, você teve um pai presente, né? De fato, faz toda a diferença, né? Eu me lembro muito bem de quando eu era criança que eu queria dirigir o carro sentado no teu colo, né? E aí você dizia, às vezes você dizia assim, e aí, pô, era uma amarração, né? Tava ali e tal. Óbvio, num ambiente, né, apropriado para isso, né? A galera já vai meter pau dizendo, o pai deixava a criança dirigir o carro quando era criança. Não, mas isso é papel de pai, ensinar o filho, enfim. E aí às vezes não. E eu não entendia por que não. Pois a gente estava num ambiente que dava para fazer isso, tinha a possibilidade, mas não. E isso ficou muito marcado. Não sou traumatizado por causa disso, né? Mas isso me ajudou a perceber de que tem coisas que eu vou ter, que eu posso ter, que está a meu dispor, mas que eu não necessariamente vou ter. E isso faz com que eu me torne alguém muito mais saudável emocionalmente, porque eu sei que, eu posso ir lá agora numa loja, comprar um celular novo, fazer as coisas que eu quero, mas que eu não necessariamente precise daquilo, não necessariamente eu quero aquilo. E isso foi marcado muito pela imagem do pai, né? Legal, show de bola. Só para o pessoal entender, o David, formado em Direito, ele trabalha com carros, muito legal, mas para entender um pouquinho, ele também está à frente aí de alguns trabalhos da igreja, muito legal. Então eu sou o outro filho, sou o Jonathan. Não apresentei, sou o Jonathan, psicólogo. Isso. E agora está fazendo trabalhos manuais também, né? Isso, brincando um pouco como Ferreiro. Algo entre ferreiro, cutelaria, ourives, um hobby aí para fazer os trabalhos com metais. Falando sobre a questão da paternidade e tal, então puxando até um pouco para a questão da psicologia, eu vi isso assim muito durante os estudos e trabalho, a gente ainda não comentou, mas eu trabalho numa comunidade terapêutica, trabalhei algumas vezes, saí, agora voltei a trabalhar com isso. Então trabalho no meio da dependência química e como o David comentou, essa questão do privilégio de ter sido criado com um pai presente, na comunidade terapêutica é muito comum isso, você ter lá pessoas que não tiveram a figura do pai ou não tiveram a figura de nenhum dos pais, foi pelo avô, pela avó, pela tia, ficou num orfanato até ter 18 anos. A maioria das famílias que se veem lá são dessa forma, não mais aquele tido como família tradicional, pai, mãe, filho, mas na grande maioria das vezes alguma figura está ausente. Agora, como foco aqui é a questão da importância do pai, eu percebo então assim que muitas vezes essa falta da própria questão da masculinidade que traz essa, um pouco delicado falar, mas essa imponência, né? Uma coisa é você dizer um não e só não. Outra coisa é você vir aquele não com uma voz grossa, não. Opa, treme na base, né? Agora não pode realmente, né? E não que uma mulher não consiga dizer um não,
vai conseguir, com certeza. Mas essa coisa da voz, é para além da voz, isso é uma construção cultural, mas isso não tem como copiar. E aí ser criado sem a presença de um pai, sem a presença de alguém que assuma o papel de pai. Não precisa nem ser o pai biológico, mas alguém que diz, não, eu vou educar esse pirralho, eu vou educar aquela guria ali. Então, ter esse papel ele é muito importante. E como o Dave comentou antes ali da questão do dirigir no colo e tal, eu tenho, para mim, um dia muito nítido. Eu nem lembro qual que era o evento em si, o que tinha acontecido. A gente estava jantando e no meio da janta deu um desentendimento, sei lá. O pai e a mãe se desentenderam e o pai saiu pé da vida de dentro de casa, batendo porta, quebrou a porta do quarto, batendo no bidezinho, e aí foi para fora xingando Deus imundo. E a gente ficou meio assustado, não entendendo o que estava acontecendo. Eu acho que eu devia de ter uns 7 anos de idade, 6 por aí, talvez mais, talvez menos, não lembro. Mas bem, onde eu quero chegar depois disso, assim. Passou um tempo, a gente terminou de comer, fomos dormir. E desde aquele momento até eu ir dormir, o pai não estava dentro de casa, estava fora. E aí quando eu estava deitado na cama, quase adormecendo ali, eu escutei alguém entrando e se ajoelhou do lado da cama. E aí eu olhei, era o pai, e o pai veio e disse, Jonathan, me perdoa, o pai errou. Não devia ter feito como aconteceu, não devia ter feito na frente de vocês, tá? Tu perdoa o pai. E eu via assim o pai chorando e tal, né? Dava para ver que realmente era arrependimento, não era só, não, vou fazer uma cena agora na frente dos meus filhos. Para melhorar o ambiente um pouquinho. Isso, né? Baixar um pouco a poeira, né? E esse momento marcou pela postura de saber reconhecer quando está errado e pedir perdão. E acho que isso também é papel de pai, papel de homem. Saber que volta e meia a gente vai pisar na bola e acontece. Mas eu tenho que saber reconhecer e voltar agora e remediar as coisas. E isso acho que forma caráter. Não quero aqui agora me enaltecer meu irmão, né, nossa família de um modo geral, mas eu tenho certeza que esse momento ajudou a fazer eu quem eu sou hoje. Não sou perfeito, né? Faço lá volta e meia minhas cagadas também, mas eu busco reconhecer e acredito fielmente que esse momento, não ele exclusivo, porque claro, isso vai se marcando em outras vezes e tal, mas atitudes como essa foram que me moldaram, foram que me trouxeram para ser o que eu sou hoje. Não à toa que eu escolhi psicologia. E engraçado que no dia que... É aquela coisa, né? Você entra na faculdade, quem já foi para a faculdade ou está indo e tal, deve ter presenciado isso. Você chega, primeiro dia de aula, o professor, então, turma, né? Vamos nos apresentar, quem é seu nome, por que você escolheu esse curso? Assim, 90%, não quero ser maldoso, mas 90% da turma de psicologia dizia que queria fazer o curso para se conhecer, para se entender, para resolver alguma coisa na sua vida, sei lá. Mas, e de novo, não quero assim passar um papel de orgulhoso, assim, nada, mas eu não escolhi a psicologia para me conhecer. Eu tenho uma certa certeza do que eu sou. Eu escolhi psicologia para ajudar o outro, aquele que não se conhece, aquele que não se entende, que não entende por que as coisas não estão indo bem, o que faltou de repente na sua formação e que hoje ele tem colhido alguns frutos disso. E eu vejo que talvez essa certeza, essa convicção que eu tinha de não, eu sei o que eu sou, vem disso, vem de eu tive um pai presente em casa, eu tive exemplos de certo e errado, de acertos e de erros, e mesmo nos acertos ou mesmo nos erros não era mascarado, e não vinha então aquela imagem de um pai perfeito e que eu preciso alcançar uma perfeição. Não,
vinha a imagem de um pai que erra, vinha a imagem de um pai que acerta, vinha a imagem de um pai humano. E apesar do meu pai, então, ser cristão, apesar de a gente ter a palavra bíblica sendo pregada dentro de casa, não era aquela coisa de carregar a Bíblia debaixo do braço como desodorante e somente quando a gente estava na frente de pessoas, então, olha só aqui minha família e tal, bonitinho, que nem aqueles enfeites de presépio e tal. Não, o que ele era com a gente no nosso quarto, contando histórias antes de dormir, ele era com a gente quando a gente estava jogando futebol, ele era com a gente quando a gente estava na igreja, ele era com a gente quando a gente estava no carro viajando. Ele era. Eu penso que a paternidade, ela facilita muito nessa questão da identidade do filho, porque uma pessoa com um pai presente ou algo nesse sentido, ela muito mais facilmente ela sabe quem ela é. E ela sabe que existem pessoas que a amam e isso facilita. Eu sei porque, como eu falei antes, eu acompanho algumas pessoas que não tiveram o pai presente e é claro a falta de identidade dessas pessoas, a falta de reconhecer quem elas são e tal. Baseado na palavra também, né? É muito engraçado porque comecei a fazer o grupo de jovens e a gente vai contando as histórias e vai lembrando, né? Comecei a fazer o grupo da igreja onde eu participo e primeira vez que eu fui fazer eu não sabia como fazer, não sabia de que maneira conduzir, não sabia nada, né? Então a gente recorre para aquilo que a gente já vivia em casa. E aí, por óbvio, né, eu escolhi justamente a palavra que o pai sempre pregava, né? Acho que é a 1 Reis, 2 Reis, né, a cura de Naamã. E aí aquilo ali já estava dentro, assim, né? Então estava muito fácil de transmitir, porque é algo que... E como você falou, Jonathan, a gente não carregava a Bíblia embaixo do braço para mostrar que a gente é cristão ou algo nesse sentido, porque hoje até é moda ser cristão, mas a gente vivia a palavra. E viver a palavra é aquilo que Deus espera de nós, é viver as coisas que estão escritas nesse livro. Não basta só saber, a gente precisa ser esse cristão. Show! A gente começou a fazer esse vídeo por causa dos Dias dos Pais e essa ideia é muito legal, ser surpreendido com essas falas, né? E aí trava. É muito bonito. E esses dias eu estava participando de uma entrevista de TV, eu falei isso lá nessa entrevista, né? O que é promovido de saúde mental dentro de uma família onde você pode contar história para os filhos antes de dormir, eu não sei se nós podemos medir o que isso produz de saúde mental. Eu sou muito grato a Deus, porque se não tivesse sido o papai que entrou nessa família, provavelmente a gente não teria filhos como vocês. Essa não era a intenção da Jonas. Não é mérito meu, né? Mas é o papai que entrou nessa família e que fez isso. Sou muito grato. E ainda há tempo para arrumar as coisas. Ainda não acabou, né? O ar ainda não parou de entrar dentro dos seus pulmões. Então, fica a mensagem aqui de que, como o pai um dia se arrependeu e foi pedir perdão para o Jonathan e também já pediu perdão para mim e eu já pedi perdão para ele e assim por diante, ainda há tempo de exercer o perdão e de consertar as coisas a partir de agora. Não para que seja felizes para sempre, mas para que sejam juntos para sempre, para que sejam uma família para sempre. É legal. Para terminar esse nosso vídeo, tem um último versículo da Bíblia no Velho Testamento, que é uma mensagem muito, muito louca, porque lá está dito assim, que Ele, o Senhor Jesus, Ele converterá o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Valeu, galera. Nós. Então tá bom. Eu tenho que vazar. O que vocês acham? Eu faço uma fala, uma introdução, uma coisa assim? Acho que sim.
como se fosse falar pra galera ou... Faz assim, e aí depois vai falar entre a gente, e aí depois a gente seleciona aquilo que tu quiser. Tá gravando? Tá? Tá fazendo making off. É. Agora os erros dele. Bota essa. Gravação. Valeu, acho que a gente pode parar assim. Eu ia falar uma outra coisa, deixa eu ver se eu me lembro. Vamos lá, Jesus entrou, tal. Não, depois a gente corta esse pedaço. O que eu queria ainda falar? Isso. Lembrei. Talvez vai ter que editar alguma coisa agora. Vai. Mas eu já imaginava que tem que saber se gravou tudo. Tá gravando ainda? É.